Bom dia, hoje é dia 25 de fevereiro de 2025, agora são 9 horas e 56 minutos da manhã. Sou o segundo sargento PM, matrícula 1079-128 M Paz, lotado no 1º Batalhão de Porto Velho. Atualmente sou aluno CAP, pois estou fazendo o curso de formação de praças da Polícia Militar do Estado de Rondônia 2025 e estou aqui para falar sobre a atividade 4 da matéria de Sistema de Registros e Controle da Atividade Policial, atividade que está disponível no AVA. Bom, primeiramente eu gostaria de falar sobre o que o sistema mobile trouxe de benefício para a Polícia Militar, ao meu ver. Eu lembro que quando entrei na Polícia Militar, fazíamos as ocorrências em formulários de papel, as ocorrências eram todas manuscritas, gastava muito tempo para fazer uma ocorrência, sem falar o transtorno de ter que estar andando com uma pasta cheia de formulários para preenchimento de ocorrência. Às vezes ficávamos sem formulários e tínhamos que pegar emprestado de outras guarnições. Aí, com o passar do tempo, a polícia foi evoluindo e aqueles formulários que eram utilizados passaram a ser descartados. Foi então utilizado o sistema digitalizado, onde fazíamos as ocorrências no computador. Já não usavam mais formulário de papel, uma evolução muito grande, e a PM não parou de evoluir. Com o passar do tempo, nos foi trazido a possibilidade de confeccionar os TCOs, que são os termos circunstanciais de ocorrência. O fato negativo no início foi que nos trouxe vários formulários de papel, aquilo que havíamos abandonado nos foi trazido novamente. Eu lembro que andávamos, eu acho que para cada TCO nós tínhamos, eu acho que, se não falha a memória, 7 formulários diferentes para ser preenchido, dependendo da ocorrência. Era uma coisa que às vezes nos causava transtorno, pois não tinha local adequado para a lavratura dos TCO. Às vezes usávamos o capô da viatura para preenchimento dos formulários, às vezes uma sombra embaixo de uma árvore, às vezes estava chovendo, era uma situação complicada. A gente passou um período meio ruim naquela época lá, na confecção de TCO, pois o TCO tinha que ser confeccionado no local do fato. Mas a PM ela evoluiu novamente e nos trouxe o sistema mobile, que foi uma das, eu acredito que foi uma das maiores evoluções que teve na Polícia Militar, a implantação desse sistema, pois com ele todos aqueles formulários que utilizávamos passou a ser descartado, tudo aquilo estava dentro do sistema. O que eu falei que eram 7 formulários, está tudo dentro do sistema, e com a evolução hoje em dia temos até mais coisas que aquilo. E um dos fatores mais positivos que eu acho é o fato de confeccionar uma ocorrência rápida, pois o mobile nos trouxe agilidade para confeccionar uma ocorrência no local do fato. Nós saímos dali com um atendimento quase que completo. O cidadão, com certeza, ele sentiu aquilo, pois além de nós registrarmos a ocorrência, ele já sai com todas as vias de ocorrência, formulários, tudo que ele precisa já sai impressa no local do fato, pois além do smartphone, cada guarnição possui uma impressora para imprimir todas as ocorrências. E eu tive o privilégio de acompanhar todos esses processos de evolução na PM, pois desde que eu entrei na PM, eu trabalho na parte operacional, e eu tive o prazer de recepcionar todas essas novidades que foram implantadas até o momento. E é uma coisa muito positiva, porque o sistema, eu vejo que ainda não parou de evoluir, sempre nos aparece algo novo. Agora eu vou falar sobre o que realmente interessa, que é sobre os códigos de fechamento das ocorrências. Que todas as ocorrências que são geradas no 190,
elas precisam ser atendidas por uma guarnição e deve ser gerada a ocorrência, deve ser despachada pelo despachador, deve chegar na guarnição de serviço. A guarnição de serviço ela faz o atendimento e no final, ao término, ela deve encerrar a ocorrência. Para encerrar a ocorrência, o sistema possui vários códigos de fechamento, que nós costumamos chamar de código de encerramento. E ele fica no final da ocorrência, quando finalizando a ocorrência. Aqui, como eu estou na tela do despachador, aí ela aparece nesse local. E eu vou falar sobre cada uma delas. Existem ocorrências que os códigos de fechamento eles são disponíveis para as guarnições da rua. Porém, não são todos esses códigos que estão aqui. Apenas esses primeiros aqui até o CF12 aqui resolvido no local. Por exemplo aqui, ó, relato de ocorrência, termo circunstanciado, comunicação de ocorrência, prisão, apreensão, averiguação, policiação, alteração, providências administrativas de trânsito e resolvido no local. Essas aqui, elas estão disponíveis para as guarnições que estão trabalhando na parte operacional. Já essas outras que estão abaixo, elas não estão disponíveis para eles, elas aparecem apenas para o despachador. E essa tela que estou usando aqui, ela é a tela do despachador. Então vamos falar sobre as ocorrências. Eu vou falar primeiro sobre essa daqui, comunicação de ocorrência policial, CF01, COP. Essa é uma das mais utilizadas no dia a dia pelo policial da Rádio Patrulha. Por quê? Porque a maioria dos atendimentos no 190, que a guarnição vai até o local do fato, são crimes que já aconteceram. Porém, o autor do fato, ele não está mais no local. Ele, às vezes, foi um crime que aconteceu pela madrugada, a vítima só percebeu de manhã. Não existe a situação do flagrante nesse momento, mas houve o crime. Por exemplo, o cidadão chegou em casa e encontrou a porta da residência dele arrombada e vários objetos foram furtados. Houve um crime de furto. Porém, o indivíduo não estava mais no local. Então, como que a guarnição vai finalizar essa ocorrência? Ela vai fazer uma comunicação de ocorrência policial e essa ocorrência ela será encaminhada para o DP da área, que procederá com as devidas investigações. Vale ressaltar que o positivo nessa ocorrência aí é que a vítima ela já vai ficar com a cópia da ocorrência lá no local. A guarnição encerra a ocorrência, vai embora do local e a vítima já fica com a folha da ocorrência dela. Então, comunicação de ocorrência policial é para aqueles fatos que a guarnição foi no local, se deparou com o crime, porém o autor do fato é desconhecido. Às vezes ele pode até ser identificado. Alguém viu, característica tal, ele foi identificado, pode colocar os dados deles, porém o autor não foi localizado. É aquela situação, crime sem o autor do fato no momento, não houve flagrante delito. Então agora eu vou falar sobre o CF2, prisão, apreensão. A prisão, apreensão, ela se assemelha com a comunicação de ocorrência policial. Ela se difere na parte onde se fala em flagrante, onde na comunicação de ocorrência policial não há o flagrante, na prisão, apreensão há. Houve o crime, a guarnição foi ao local, se deparou com o agente do fato, ou ele estava detido por populares ou pela vítima. Resumindo, ele foi detido no local. A guarnição vai dar voz de prisão para o autor do fato, vai constatar que não se trata de crime de menor potencial ofensivo. Nesse caso, tem que ser um crime onde a pena seja maior que 2 anos, e vai conduzir o indivíduo para a central de polícia. Nesse momento, quando ele estiver na central de polícia, ele vai finalizar a ocorrência, ele vai usar esse código de prisão apreensão, porque houve um indivíduo preso no local. E no caso, existe apreensão porque se for menor infrator,
também utiliza-se esse código de fechamento. Então está explicado o CF2. Eu vou falar agora sobre o CF3, termo circunstanciado. O termo circunstanciado, esse código de fechamento é de uma situação idêntica à prisão e apreensão. Se difere apenas um detalhe. É aquela situação que a guarnição chega no local, deparou com o autor do fato, houve o flagrante, só que quando ele vai analisar o fato, se trata de um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, é um crime onde a pena ela não pode ultrapassar 2 anos. É um crime que a pena máxima dele é de 2 anos ou menos. Nesse caso, a guarnição ela vai lavrar um termo circunstanciado no local do fato. E alguns outros critérios que devem ser levados em consideração. Por exemplo, se for um menor, ele não vai confeccionar um termo circunstanciado, ele vai fazer o termo de fechamento PA, prisão ou apreensão. Ele só vai fazer o termo circunstanciado, no caso, se for crime de menor potencial ofensivo. E tem umas características, né, da pessoa. Ela tem que ser compromissada, ela tem que aceitar, assinar, se comprometendo a comparecer na audiência. A vítima tem que oferecer denúncia. Aí tem que avaliar esses detalhes. Mas geralmente, nesses casos de menor potencial ofensivo, é lavrado o TCO. Vou falar agora sobre o relato de ocorrência. São atendimentos, relato de ocorrência, onde a guarnição chega no local e constata que não houve crime. Por exemplo, cidadão ele discute com o frentista do posto de gasolina por conta do abastecimento. Aí teve um atritozinho, discutiram, tudo bem. Aí o que acontece? A guarnição chega no local, houve apenas uma discussão, mas naquele momento já estava tudo resolvido. Só que ele acha que ele vai processar o posto, ele acha que o frentista tratou ele mal e ele quer uma ocorrência, ele quer que faça um registro de ocorrência para ele quer uma via do nosso atendimento. Aí, para que seja confeccionada uma via da ocorrência para o cidadão, para que seja prestado esse melhor atendimento para ele, nós finalizamos a ocorrência com esse código de encerramento, BO, relato de ocorrência. Por quê? Porque nos traz a possibilidade de imprimir a cópia da ocorrência e entregar para a parte envolvida. Aí, nesse caso, e casos parecidos, costumamos usar esse código de encerramento. Vou falar agora sobre a averiguação policial sem alteração. A averiguação policial sem alteração naquele caso que a guarnição se desloca até determinado local e chega lá, não encontra nenhum cometimento de crime. Teve a solicitação, o solicitante naquele momento achava que estaria acontecendo alguma coisa, porém a guarnição chega no local e não encontra nenhum crime. Por exemplo, o cidadão está em casa, 8 horas da noite, descansando, houve um barulho na porta. Ele acha que é alguém tentando arrombar a porta para roubar sua residência. Ele, com medo, liga para o 190 e solicita apoio da Polícia Militar. A guarnição chega no local, faz todas as averiguações, checa o quintal, o interior da residência e não constata nada. Aí, como é que ele vai finalizar essa ocorrência? Ele vai finalizar com uma averiguação sem alteração. Ele vai colocar a averiguação em residência ou comércio e vai narrar o que foi feito no local. Vai dizer o que foi feito, atendimento, como se tratou com o cidadão, o que ele disse. E no final vai encerrar com esse código de fechamento. E agora eu vou falar sobre
providências administrativas de trânsito. Esses códigos de fechamento são utilizados quando uma guarnição é solicitada para uma ocorrência, ou no patrulhamento se depara com algum fato, ou alguém aborda a guarnição e passa alguma situação que não ocorreu crime, mas, por exemplo, essa ocorrência gera uma abordagem onde, após as buscas pessoais, pesquisas nominais, não é constatado nenhum fato criminoso, não ocorreu nenhum crime, era apenas um indivíduo suspeito. Mas, por exemplo, o veículo que ele se encontra, ele por exemplo, passou o sinal vermelho, foi abordado. Aí o que acontece? Como não foi constatado nenhum fato agravoso, vai ser confeccionado apenas medidas administrativas de trânsito. Nesse caso, vai ser confeccionado um auto de infração, porque passou o sinal vermelho, às vezes está sem algum documento, ou está sem algum equipamento de porte obrigatório no veículo. Aí gera a medida administrativa. Vai ser um recolhimento do veículo por algum fato, um documento atrasado, para ser utilizado nesses fatos onde vai ser feita apenas alguma medida administrativa de trânsito. Agora eu vou falar sobre o resolvido no local. Esse código de fechamento resolvido no local é aqueles casos onde a guarnição é solicitada no endereço, está acontecendo alguma perturbação naquela área, e a guarnição chega. Quando a guarnição chegou no local, apenas a presença da guarnição, ela resolveu. Tipo assim, é uma coisa que não gerou uma coisa maior, não houve um cometimento de um crime. Por exemplo, o cidadão está em casa e tem um carro na frente da casa dele com som alto incomodando. Ele liga no 190, informa o fato, aí a guarnição chega no local. O cidadão que está com o dono do veículo, em apenas ele ver a viatura se aproximando na rua, ele já desliga o som. Foi uma situação que se resolveu apenas com a presença da guarnição. E nesse caso, o código de fechamento da ocorrência é finalizado com resolvido no local. Vou falar agora sobre os códigos de encerramento que não estão disponíveis para as guarnições de serviço, que está disponível apenas a nível de despachador. Eu vou falar sobre fatos sem informações para registro, CF14. Fato sem informações para registro, ele deve ser utilizado naquelas ocorrências onde a guarnição ela foi até o local informado e chegou lá, não localizou ninguém. Não havia nenhuma vítima, não havia testemunha, não havia ninguém que pudesse informar nem nada sobre o fato. Mas há indícios que realmente aconteceu o fato informado. Por exemplo, foi informado um acidente de trânsito no cruzamento. O guarnição chega no cruzamento, chega lá, está tudo tranquilo, está sem alteração, mas realmente foi observado que havia alguns destroços de veículo no chão, tipo vidro, plástico de lanterna, alguma coisa nesse sentido. Porém, não havia ninguém que pudesse informar o fato ocorrido. Como havia indícios, a guarnição a guarnição vai informar o CIOP o ocorrido. Nesses casos dessas ocorrências que eu estou falando agora, um detalhe que eu não falei antes, é que esses códigos de fechamento que são exclusivos do despachador do CIOP, eles são utilizados quando a guarnição de serviço ela não se encontra munida do aparelho mobile, do aparelho com sistema mobile, ou sem internet. Por algum motivo a guarnição ela está impossibilitada de encerrar as ocorrências. Nesse sentido, essa atribuição, como a guarnição não tem como encerrar, essa atribuição passaria por despachador.
Aí essa ocorrência que eu citei em específico, lá que a guarnição foi no local e não achou ninguém, não tinha testemunha, mas havia indícios, o despachador ele irá finalizar ele irá encerrar essa ocorrência com o código de encerramento CF14, que é fato sem informações para registro. Aí agora eu vou falar sobre a ocorrência inexistente. A ocorrência inexistente, ela é parecida com o fato sem informação para registro. A diferença é que a guarnição ela se desloca até o local, porém quando chega no local não há nenhuma vítima, nenhuma parte envolvida, assim como ao que eu citei anteriormente. Só que nesse caso também não há indícios de que aconteceu alguma coisa. Como não há indícios e não há ninguém para informar, a ocorrência deve ser finalizada como ocorrência inexistente. Provavelmente essa ocorrência foi algum trote que alguém passou para a polícia militar. Eu vou falar agora sobre o CF13, atendimento dispensado pelo solicitante. Esse código de fechamento ele é utilizado naquelas ocorrências onde o solicitante liga para o CIOP e informa uma ocorrência. Aí o despachador ele chega, a ocorrência chega, ela é gerada, só que pouco tempo depois, antes da guarnição chegar no local do fato, o solicitante liga novamente informando que não precisa mais da ocorrência, que não precisa mais da guarnição, pois o fato está resolvido. Por exemplo, ele ouviu um barulho na porta, aí ligou dizendo que tinha um barulho na porta da casa dele, pedindo averiguação. Mas aí ele foi lá, olhou, foi o vento que soprou, derrubou um cabo de vassoura, a vassoura bateu na porta, aí ele viu que não era nada, aí ele ligou, cancelando a ocorrência. Aí nesse caso, só temos que nos atentar que temos que confirmar se realmente o solicitante é o que ligou na primeira vez, para não gerar nenhum transtorno. E nesse caso aí a ocorrência é finalizada com o CF13, atendimento dispensado pelo solicitante. Vamos falar agora sobre a ocorrência duplicada. A ocorrência duplicada é aquela onde há uma solicitação informando um fato, aí o despachador ele observa que na tela existe uma outra ocorrência no mesmo endereço, com a mesma situação. Quer dizer, ele percebe que as duas ocorrências são a mesma. Aí ele só tem que se atentar em um detalhe, porque às vezes a segunda ocorrência ela traz algum fato novo, alguma informação nova. Então ele vai pegar essa nova informação e vai colocá-la na primeira ocorrência como complemento. E nesse caso ele finaliza a segunda ocorrência com esse código de encerramento, ocorrência duplicada, citando nela o protocolo da ocorrência original que gerou ela. Aí nesse caso é finalizada como ocorrência duplicada. E sempre lembrar que a ocorrência que deve ser encerrada como duplicada deve ser a segunda ocorrência e nunca a primeira. Vou falar agora sobre o CF16, falta de patrulha, demanda deprimida. Essa ocorrência deve ser naqueles casos onde durante o turno de serviço haviam muitas ocorrências geradas no sistema e não haviam guarnições suficientes para atender todas. Aí o que acontece? Houve a troca de turno e o despachador que assumiu, ele observou que tinha uma ocorrência lá na tela, por exemplo, de uma averiguação devido à atitude suspeita, parado numa esquina. Aquela ocorrência já estava no sistema, ela havia sido gerada aproximadamente umas 6 horas. Muito dificilmente que aquele cidadão, depois de 6 horas, ele vai estar no mesmo local. É quase impossível disso acontecer. Aí, no caso como esse, o despachador ele vai finalizar essa ocorrência. Ele vai encerrar ela
utilizando o CF-16, falta de patrulha ou demanda reprimida. Vamos falar agora sobre atendimento encaminhado para o BPMA. Esse tipo de fechamento é utilizado naqueles casos onde há, por exemplo, denúncia, liga no 190, gera uma ocorrência denunciando que na área rural, numa linha informaram o local, está havendo desmatamento. Por ser um local distante, isolado, não torna-se viável que uma guarnição seja deslocada até o local. É necessário que haja um levantamento, que tenha que ser feito uma investigação, seja feito um levantamento de como se proceder nessa situação. E por se tratar de um crime ambiental, essa ocorrência ela vai ser encaminhada para o órgão competente, que no caso é a Polícia Militar Ambiental. Porque lá eles vão fazer uma operação, vai analisar e vão ver o melhor momento de intervir nessa situação. Aí nesse caso o despachador ele vai encerrar essa ocorrência por CF-17, atendimento encaminhado para o BPMA. Agora o CF-18, atendimento encaminhado para P2 da OPM. Essa situação aí é tipo, houve uma denúncia que um guarnição de serviço está cometendo algum delito, por exemplo. Só que não houve constatação de flagrante. Só que é um fato que provavelmente possa ter acontecido, mas não houve como dar o flagrante da situação. Nesse caso, a ocorrência ela será encaminhada para P2 para que seja feita uma investigação, um apuratório dentro da organização militar. Aí esse tipo de situação aí, o despachador do CIOP ele vai finalizar com o CF-18, atendimento encaminhado para P2 da OPM. Aqui nós temos o CF-20, que é atendimento encaminhado a outros órgãos. Esse código de encerramento ele é utilizado em ocorrências que envolvem competência de outros órgãos. Por exemplo, houve um acidente na BR-364, não tem vítima, foi somente danos materiais, não há necessário de deslocar SAMU, bombeiro, é somente danos materiais. Por se tratar de uma rodovia de competência federal, essa ocorrência sempre elas são atendidas pela Polícia Rodoviária Federal. Nesse caso, o despachador do CIOP ele vai encerrar essa ocorrência utilizando esse código de encerramento, atendimento encaminhado para outros órgãos. Agora eu vou falar sobre o CF-24, é inválido. Esse tipo de código de fechamento ele é utilizado para ocorrências que são geradas no sistema para simulações, e ela é encerrada pelo gestor do sistema. Quando está tendo algum treinamento que são gerados ocorrências nos sistemas, para que essas ocorrências não fiquem abertas, causando transtorno, fica lá vários dias lá aberto. Aí o gestor ele utiliza esse código para encerrar ela, porque esse código ele evita que ela gere estatística. Aí é basicamente para não gerar estatística que é usado esse código de encerramento CF-24, inválido. Encerrado automaticamente após 96 horas de sua criação. Isso aqui é o sistema que reconhece as ocorrências que estão na tela há muito tempo. Aí ele é praticamente inteligente, né, para
ele entende que ela ela está ali, não vai ser utilizada para nada, e para não gerar transtorno, o sistema mesmo acaba encerrando a ocorrência. Aí depois o gestor ele pega, né, finaliza essa ocorrência usando esse CF22. Atendimento transmitido à rede rádio para registro via SysDepol ou formulário manuscrito. Esse código de encerramento é quando o atendimento foi transmitido via rede rádio para a guarnição, para que gere ocorrência em outro sistema. Tipo assim, hoje em dia acho que praticamente quase não se usa mais, mas tipo, é passado um atendimento no rádio para a guarnição ia na delegacia e fazia uma ocorrência no SysDepol. Hoje em dia as ocorrências são tudo feitas no mobile. Acho que praticamente não lembro de ela estar sendo utilizada, mas é basicamente isso. Ou ela é para ser utilizada em outro sistema. Aí estou finalizando o meu entendimento do assunto. Eu espero que tenha possível me expressar da maneira correta, e graças a Deus eu utilizo bastante aqueles primeiros CF que trabalham na rua. O restante eu não tinha conhecimento, eu aprendi agora no curso, mas eu vou encerrar aqui a gravação.